Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso podcast Café com Bíblia. Hoje, dia 21 de outubro, faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18, que diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, havia o princípio de um problema que poderia ser estabelecido na igreja em Tessalônica, que era a questão do dualismo grego. Tessalônica era uma cidade grega, e os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os gregos, eles seguiam uma doutrina, o dualismo, em que eles acreditavam que a alma era imortal, mas o corpo era um corpo mau. Quando a morte chegava sobre um corpo, a alma era então libertada das correntes malignas daquele corpo. Isso era o dualismo. Então eles não acreditavam que esse mesmo corpo, essa matéria tão má, seria um dia ressuscitada para ser transformada num novo corpo. Então Paulo, com o intuito de dirimir este conflito e de trazer a realidade das Escrituras à igreja de Tessalônica, ele então, nesta parte da sua palavra, ele fala a respeito da ressurreição dos mortos, da vinda do Senhor. Então ele tira todas as dúvidas que poderiam estar pairando sobre as mentes dos cristãos de Tessalônica. Ele então, a partir do versículo 16, ele traz para a igreja a realidade da volta de Cristo, como se dará a volta de Cristo, ou seja, pelo ressoar de uma trombeta, pela voz de um arcanjo, o Senhor então descerá dos céus, e aqueles que morreram com Cristo, aqueles que estão dormindo em Cristo, eles serão os primeiros a ressuscitarem. Paulo então traz uma escalada quase que hierárquica de como se dará essa ressurreição e como se dará essa transformação. Primeiro os que morreram em Cristo, e depois aqueles que na volta de Cristo ainda estiverem vivos serão então arrebatados junto com os que ressuscitaram, que estavam dormindo em Cristo, e serão então levados às alturas, entre nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E Paulo assim traz essa palavra de conforto, de consolo, porque muitos já haviam perdido seus entes queridos, muitos já haviam perdido pessoas próximas de si, e não sabiam se elas iriam ressuscitar ou não, pois estavam preocupados justamente com essa questão do corpo, com essa questão da alma, com esse dualismo grego. Paulo então traz ao coração delas o consolo e o conforto e a certeza de que aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, brevemente viriam a ressuscitar para se encontrar com o Senhor na eternidade. Assim será com cada um de nós, meus irmãos. Morreremos em Cristo, dormiremos em Cristo e ressuscitaremos em Cristo para a vida eterna. Senhor, te damos graças neste dia e mais uma vez te agradecemos pela instrução da tua palavra. Abençoe o dia do meu irmão, da minha irmã, seja com eles, Senhor, em tudo o que eles farão no dia de hoje. Abençoe-os, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.